Mas, irmãos, eu quero trazer uma mensagem do Senhor para vocês. E essa mensagem se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Eu vou ler, quem tiver a Bíblia e quiser achar aí, rapidinho, Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, fala eu vou também. Amém. Então vamos lá. Marcos 10, 46 diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, repete comigo, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: Eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Essa história eu acredito que todos conhecem. História do cego de Jericó, né? O cego de Jericó, ele era um homem que ele não era um cego por acaso. Ele se tornou cego por conta de uma maldição que ele herdou do pai. Que maldição? O pai dele, que era Timeu, né? Até por isso que o nome dele se chamava Bartimeu, era filho de Timeu. Timeu era um general muito respeitado naquela época. E ele tinha todo o prestígio até o dia que ele resolveu se colocar numa posição contrária ao Império Romano. A partir do momento que ele fez oposição ao Império Romano, ele foi mais um dos que Roma dissipou. A história diz que ele foi morto, e quando o homem era morto por se opor ao Império Romano, ele tinha que ficar uma marca na família dele. As pessoas, eles não extinguiam toda a família. Eles matavam o pai de família, eles pegavam o filho, a mulher, e deixavam marcas. Se fosse filha mulher, ela se transformaria numa prostituta. E o filho homem, eles cegaram. Ou seja, Bartimeu enxergava até o dia em que seu pai se opôs ao Império Romano. E daquele dia em diante ele foi ferido nos olhos e ele parou de enxergar. E ele carregava aquela marca com ele, e aonde ele passava todo mundo sabia que aquele cara não enxergava mais, porque um dia o pai dele se opôs ao Império Romano. E ele recebeu um nome. Quando a gente começou a ler, eu falei: repitam comigo, o cego. Porque esse era o nome dado a Bartimeu. Todo mundo falava: quem é esse cara na beira da estrada aqui? Ah, o cego. A Bíblia é bem enfática quando ela coloca o. Ele não era um cego, ele era o cego de Jericó. E eu começo essa pregação perguntando para vocês, eu vou tentar ser o mais breve possível: qual é o nome que nós somos conhecidos? Qual é o nome que você é conhecido nessa noite? Durante muito tempo eu não era conhecido como o cego. Mas quando eu saía da minha casa, na quadra 7 do Valparaíso 2, os vizinhos olhavam e falavam: ali vai o drogado filho da Dalila. Durante muito tempo, quando eu saía da minha casa, eu era conhecido como o tal, o que usa droga, o
que chegava em casa bêbado, 8, 9 horas da manhã, depois de passar uma noite inteira na balada. O cara que brigou ali embaixo, que o pessoal quis matar, não sei o quê. Eu não era conhecido como o Felipe, como hoje eu sou conhecido. Eu era conhecido como o fulano de tal, peça ruim. E como é que você é conhecido hoje? Como é que as pessoas te olham, mulheres? Será que elas te olham como a mulher sábia que edifica sua casa? Ou será que elas te olham como a mulher rixosa que pronuncia palavras de bênção quando está dentro da igreja, mas quando entra dentro de casa amaldiçoa os próprios filhos e o marido? Como somos conhecidos efetivamente? Será que nós somos conhecidos pela imagem que nós transparecemos dentro da igreja? Ainda hoje eu disse para minha esposa assim: temos que lutar todos os dias para viver verdadeiramente aquilo que a gente prega. Todos os dias é uma luta, porque não adianta eu pregar para vocês essa mensagem aqui e amanhã vocês me encontrarem contrariando ela. Vou virar escândalo. Durante muito tempo, a minha esposa era conhecida como a mulher que brigava, a mulher ciumenta, a mulher que, no Filipão não podia brincar, falar nada, que ela já, fechava a cara, não sei o quê. E depois que o Espírito Santo realmente tocou a vida dela, ela passou a ser conhecida de uma maneira diferente. A última que ela me aprontou, assim, que marcou a história dela, foi quando ela começou a orar por mim como se fosse eu. Já depois de pastores. Porque eu tenho uma notícia para dar para vocês que estão lutando diariamente para poder se firmar em Cristo. Léo, Júnior, os irmãos que estão aqui presentes. Todos os dias nós vamos enfrentar uma batalha contra o velho homem. Eu costumo dizer que nós temos um leão faminto e sanguinário guardado dentro de um calabouço do nosso coração. Porque a Bíblia diz que o meu corpo só vai ser transformado quando Cristo voltar. Então, até Cristo voltar, eu sou o Felipe. Eu fui criado num lugar, eu tenho hábitos que eu adquiri naquele lugar, eu tenho amizades que eu sinto falta, eu tenho um nome que foi me dado naquele lugar, ao qual eu sou conhecido como o cego. E a minha esposa se posicionou de uma forma assim incrível. Quando ela entendeu um princípio, e eu vou contar isso, estou contando isso em todas as minhas pregações, porque isso serve para o casamento de vocês. Isso serve, Sueli, para o dia que você sentir que o Léo está fraco. Isso serve, Aline, isso serve, mulheres de Deus que estão aqui, para o dia que vocês perceberem que o esposo de vocês está se sentindo abalado por alguma coisa. Isso serve, homens de Deus que estão aqui, para o dia que vocês perceberem que a esposa de vocês está abalada por alguma coisa. É o seguinte, a minha esposa chegou para o Senhor e falou assim: Senhor, a tua palavra diz que nós dois somos um. Tua palavra diz que nós dois somos um. Então, se nós dois somos um, e ele está triste nessa ocasião, eu vou orar como se eu fosse ele. Porque quem crê no sobrenatural, não crê no natural. Para você seguir a Jesus, você tem que crer no sobrenatural. Aí ela começou a orar: Senhor, e eu pensando, essa mulher está ficando meio tantã, né? Senhor, aqui quem está orando é o Filipão, pastor Filipão. Senhor, eu estou me sentindo meio triste, estou meio sem força para poder orar. Não estou lendo a palavra esses dias, mas eu tenho certeza de uma coisa: o meu Redentor vive. E ele vai se levantar para poder me fortalecer. E eu estou aqui buscando. E eu comecei a falar: cara, mas minha mulher está orando como se fosse eu. Olha a sabedoria que Deus deu para minha esposa, pastora Ana Paula. Ela começou a orar como se fosse eu. Quem dera se nós não nos posicionássemos quando a gente sente que o nosso cônjuge está abalado, se a gente não entrasse em confronto. Mas se a gente tomasse uma posição
de realmente entender que nós dois somos um. E ela começou a ministrar aquilo e aquilo começou a me fortalecer, irmãos. E hoje nós vivemos dia após dia assim. Tem dia que ela olha para mim e fala assim: amor, ora por mim. Aí eu falo: Senhor, em nome de Jesus, abençoa minha esposa. Pai, agora é a Ana Paula que está orando. Senhor, quero que o Senhor me fortaleça, me dê força. E daqui a pouco ela está sorrindo, está de pé e está lutando. Antes, eu jamais faria isso, porque eu era conhecido como o cego. A marca que eu tinha, a marca que a sociedade impôs sobre mim, era de o cego. Aquele cara não tinha outra escolha para a vida dele a não ser ficar na beira do caminho. Quer a prova disso? Algumas pessoas falam assim: o cego de Jericó se contentava com a beira do caminho. Ele não se contentava com a beira do caminho. Ele era obrigado a viver na beira do caminho. Quando um cara era cego e mendigo, vocês viram que eu li? E ele mendigava. Quem era mendigo em Jericó não podia ficar dentro da cidade. Tinha que ficar no caminho. Porque dentro da cidade, a cidade tinha que ser limpa. Então ele tinha que viver no caminho, entre Jericó e Jerusalém. Quantas vezes nós somos rejeitados dentro da cidade pelas coisas que nós fazemos? Quantas vezes eu fui rejeitado dentro da minha família pelas coisas que eu fazia? Então era melhor eu viver na rua e no caminho. Lá eu era aceito. Mas dentro da minha casa às vezes eu não era aceito. Quantas vezes a vizinhança nos rejeita pelas coisas que nós fazemos? Mas a vantagem que eu tenho para dizer para vocês nessa noite, eu acho que isso merece até um glória quando eu falar, é que quando nós estamos no caminho, tem alguém que não mora dentro de casa. Tem alguém que os maiores milagres que ele realizou foram no meio da rua. E o nome desse cara é Jesus Cristo de Nazaré. E um dia, quando todas as pessoas me rejeitaram dentro de casa, Jesus me encontrou na beira do caminho e disse: hoje eu vou mudar a sua história. Jesus te encontra na beira do caminho, aonde as pessoas te jogaram para que você não sujasse a rotina delas. Quando as amizades nos abandonam, Jesus nos encontra na beira do caminho. E amizades que, vamos ser muito sinceros, convivemos com muitas amizades. Eu cresci aqui no Valparaíso, que eram nossos amigos até falarmos de um canudo de R$10. Pastor Marcelo, sumiu um canudo de R$10. Tem que achar. Todo mundo amigo, todo mundo se abraçando. Eu sei de um camarada que infelizmente perdeu a vida por causa de um canudo no meio de amigos. Que amizades são essas? As amizades que simplesmente entendem que nós somos mais um mendigo na beira da estrada. Bartimeu tinha um monte de gente que devia falar: e aí, Bartimeu, tudo bem? Como é que você está? Eram os amigos que Bartimeu tinha, mas nenhum se esforçava para tirar ele da beira da estrada. Quer a prova disso? A Bíblia diz que quando Jesus está passando no caminho, quando ele está passando no caminho e o mendigo estava lá, aí a Bíblia diz que a multidão começa a apertar Jesus, né? Onde Jesus andava, tem muita gente boa que quer andar atrás de Jesus. Aí Bartimeu começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cara estava dizendo o seguinte: Jesus, ninguém me olha, ninguém está me ajudando, mas tem alguém que eu acho que vai me ouvir. Tem alguém que eu acho que quando eu clamar, esse cara vai parar para mim. E a multidão já chega para ele. A multidão não eram só pessoas do mundo, eram pessoas até da igreja. Vocês vão entender porque que eu estou falando isso. Os religiosos muitas vezes vão nos dizer para parar. A multidão olhou para o cego e falou assim: rapaz, clama não, porque Jesus tem muita coisa para fazer, cara. Jesus tem gente muito mais importante do que você, Léo, para poder tratar. Jesus tem gente muito mais importante do que você, Filipão. Porque você está do jeito que você está, Filipão, porque você quer.
E as pessoas nem sempre entendem que aquilo que nós fazemos é porque um dia foi imposto sobre nós. É uma história familiar que nós temos fracassada. No meu caso, a ausência do meu pai. Muitas vezes, humilhações que a gente viveu durante a nossa infância. Eu via minha mãe trabalhando para ganhar R$80, R$100, vendendo produto de revista Avon, Hermes. Toda vez que eu estava com um baseado na boca, irmãos, toda vez que eu estava me sentindo feliz, teoricamente, eu estava ocultando, na verdade, uma tristeza que eu trazia desde a minha infância. Essa é a realidade. Eu estava ocultando nos meus amigos da rua, muitas vezes, a ausência que eu tinha dentro dos meus familiares. Eu não era diferente daquele cego. Talvez hoje você não seja diferente daquele cego. Até dentro da igreja tem gente que não é diferente daquele cego. E aí a Bíblia diz que ele, quando escuta as pessoas dizendo para ele parar, ele fala: vou clamar mais alto. O que eu entendo com isso? Quando eu quero mudar, eu sou responsável pela intensidade do meu clamor. Quando eu quero mudar, eu não posso dar ouvido para a opinião das pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que muitas vezes fechar os meus ouvidos para os meus amigos. E eu fechei, cara. Eu me afastei das minhas amizades. E hoje eu tenho falado para o Senhor: Senhor, talvez tenha chegado o dia, a segunda vez que eu estou pregando no Valparaíso, essa semana. Eu preguei quinta-feira lá no Céu Azul, encontrei vários amigos antigos, coincidentemente. E hoje eu estou pregando aqui, estou muito feliz de reencontrá-los. E falo: talvez tenha chegado a hora de voltar para a minha cidade e dizer o que o Senhor Jesus fez com o cego. E eu vou contar um pouquinho do que Jesus fez. Aí, olha só, ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus para. Quando ele para, ele olha para o cego, ele olha para a multidão e fala assim: gente, chama o cego, chama esse cara que está me gritando aí. Quando Jesus dá o sinal de que está olhando para o cego, olha que coisa interessante, a mesma multidão que antes dizia para ele não clamar, chega perto dele e diz para ele: tem bom ânimo, porque agora o mestre está te chamando. Aqueles que estavam dizendo para ele ficar calado são os mesmos que o levantam para poder levá-lo até Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que hoje estão desacreditando de você vão ser as mesmas pessoas que vão te levar até o seu encontro com Jesus Cristo. Você pode fazer da multidão a sua barreira ou a sua força. Depende de você. Depende de você, cara. E olha que coisa interessante. Quando Jesus... Bartimeu, ele tinha uma coisa, um detalhe. Ele era cego. Mas ele tinha uma característica que é fundamental na vida de qualquer um de nós. Ele não enxergava fisicamente, mas ele escutava. E quando ele escutava, ele conseguia enxergar espiritualmente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Bartimeu não enxergava fisicamente, mas ele escutava. E quando ele escutava, ele conseguia visualizar espiritualmente, pastor Marcelo. Quer a prova disso? Quando Jesus estava descendo, Bartimeu, Jesus não chegou para ele e falou assim: ó, Bartimeu, eu sou Jesus, estou aqui para poder te curar, não. Ele só disse assim, ele começou a ouvir os rumores. Quem está passando por aqui? Jesus. Jesus está passando. Ah, Jesus. Bartimeu sabia que a promessa era que um dia Deus enviaria o Messias, e que o Messias iria levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que ia nos trazer paz. Aí Bartimeu escuta: Jesus está passando. É aquele Jesus. Rapaz, Jesus, aquele cara que lá em Cafarnaum fez isso, aquele cara que no casamento transformou água em vinho, aquele cara que curou a sogra de Pedro, o cara que o povo estava pescando, não tinha peixes, mas na hora que ele deu a ordem, eles encheram tanto as suas redes de peixe,
que até sobraram e saíram dividindo com todos os pescadores. É aquele Jesus que está passando. Aí ele pega Vitor e fala assim: é para esse cara que eu vou clamar, porque eu ouvi e eu enxerguei espiritualmente. Hoje nós estamos com uma igreja que muitas vezes escuta, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. O que eu estou pregando para você aqui não vai mudar a sua vida, não vai fazer efeito na sua vida se você não conseguir ouvir e visualizar pela fé. A fé é certeza da coisa que nós não vemos. Muitas vezes quando nós estamos escutando o pastor Marcelo falar, a gente fala: mas é muito fácil. Pastor Marcelo tem uma família estruturada, tem um filho, é pastor há não sei quanto tempo. Você sabe como é que foi para o pastor Marcelo começar? Um dia ele teve que ouvir e teve que crer naquilo que não era existente naquele momento. Eu lembro quando ele falou que abriu o trabalho aqui no Valparaíso. Era ele, a esposa e o filho. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele já alcançou pessoas aqui que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se uma alma vale para Deus, tem um valor de cobrir multidões de pecados, quantas e quantas multidões de pecado nós não já cobrimos aqui nessa igreja? E eu tenho certeza que está só começando, pastor Marcelo. E tenho orado para que Deus prospere essa obra. E que Deus faça dessa igreja uma igreja que vai realmente marcar a cidade como agitadores de Jeová. Como pessoas que vão realmente... As pessoas vão dizer: olha, estes homens, eles estão trazendo algo novo para a cidade de Valparaíso. Amém? E aí, olha só. Por que eu disse que ouvir é muito importante e crer? Porque a característica de quem tem fé é essa. Quem aqui já viu Jesus a olho nu assim? Ninguém. Mas quem aqui crê que Jesus existe? Quem aqui crê que vai morar no céu um dia? Eu creio que vou morar no céu. Eu vivo crendo que um dia Jesus Cristo vai me buscar e vai me levar para morar no céu. E quando eu falo de fé, que era a característica que eu estou querendo destacar de Bartimeu, eu escutei e eu entendi que está passando no meu caminho a solução do meu problema. Eu estou falando de algo que nos faz viver. Não tem crente que vive sem a fé. É impossível o crente viver sem fé, que é a prova bíblica disso. 2 Coríntios 5:7 e Abacuque 2 e 4. Abacuque 2 e 4 diz assim: mas o justo viverá pela força do braço. É isso mesmo? Não. Abacuque 2 e 4 diz: o justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5:6 diz assim: nós andamos por fé e não por vista. Se você não tiver fé, você vai desistir no meio do caminho. Se você quiser ver para crer, você vai parar no meio do caminho. Nós temos que andar por fé. Nós enfrentamos as dificuldades do nosso casamento no início, para chegarmos até aqui, hoje poder testemunhar e falar que hoje eu tenho uma mulher que enquanto eu estou pregando, eu sinto a intercessão dela pela minha vida. Eu vejo nela mais do que simplesmente uma mulher que me acompanha pelos lugares que eu vou. Eu vejo nela a mulher sábia que edifica a nossa casa e o nosso ministério. Mas para isso foi necessário muitas vezes andar por fé, né? Porque quando as crises conjugais apareciam, a gente deixava de ir por aquilo que a gente estava vendo e começava a andar pelaquilo que a gente acreditava que Deus tinha para nós. Está entendendo? A fé nos protege dos ataques de Satanás, irmão. Quem não tem fé não consegue resistir aos ataques do inimigo. Quer a prova disso? Paulo escreve Efésios, capítulo 6. Aí ele diz assim, ó: toma o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada que é a verdade, calça os teus pés na preparação do evangelho, mas sobretudo, olha a expressãozinha que tem lá em Efésios 6, tomando sobretudo o escudo da fé, para que possais se proteger dos dardos inflamados de Satanás. O que é a expressão sobretudo?
Sobretudo quer dizer principalmente. De modo a estar acima dos demais. É isso mesmo que está dizendo. É isso mesmo que está dizendo. Paulo está dizendo assim: pega a salvação e coloca na tua cabeça. Foi o que você fez, Júnior. Agora pega a couraça da justiça, ou seja, muda as suas atitudes, Filipão. E antes você era injusto, mas agora você vai passar a agir pela justiça de Deus. Calça os teus pés na preparação do evangelho. Eu vou para a igreja, eu estudo a palavra, eu jejum, eu oro, eu estou me preparando dia após dia. Mas sobretudo, tenha o escudo da fé no seu braço, para se livrar dos dardos inflamados do inimigo. Irmãos, todos os dias a minha mente é bombardeada por dardos inflamados do inimigo. Qual de vocês aqui todos os dias, se eu pedisse hoje para ligar uma televisão de 100 polegadas aqui e conectar essa televisão na mente dos irmãos, quem tinha coragem de deixar passar todos os pensamentos por 24 horas? Levanta a mão. Quem tinha coragem de deixar assim todos os pensamentos passarem por 24 horas numa televisão? A senhora teria coragem? A senhora teria coragem, pastora Ana Paula? Eu não teria coragem, porque todos os dias a minha mente é bombardeada por dardos inflamados do inimigo. Às vezes um irmão passa por mim e ele nem percebe que eu estava dentro da igreja, mas quando ele passa e não fala comigo, a primeira coisa que vem na minha mente é: o irmão está com algum problema comigo. Às vezes o marido está trabalhando, não atendeu o telefone, a mulher já fala: está com outra. Dardos inflamados. Dardo é um negócio pequenininho, irmão, que você arremessa à distância, num alvo. E todos os dias o inimigo fica lançando dardos. Dardos. E o crente que não tem fé, ele não consegue. Ele pode estar salvo, ele pode estar tendo atitudes justas durante um período, ele pode estar indo no culto de doutrina, ele pode se batizar. Se ele não tiver fé, ele vai ser alvo dos dardos de Satanás. Olha o que a Bíblia fala sobre o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Batismo é a atitude de quem realmente recebeu salvação. Quem crê. É a atitude de quem crê. Parabéns, cara. Você vai entrar lá dentro de um jeito, você vai sair de outro. E se Deus quiser, ainda vai ser batizado com o Espírito Santo no ato ainda, em nome de Jesus. Agora, se eu não creio, eu posso ser batizado, que eu vou ser condenado. E o que aquele cego estava fazendo é crendo que Jesus ia mudar a vida dele. Você quer ver a prova disso? E agora talvez eu vou falar a parte mais forte dessa mensagem. Quando Jesus chega perto dele, ele chega perto de Jesus, Jesus se aproxima dele, os dois se encontram. Aí olha que coisa interessante, Aline. Jesus olha para o cego e pergunta assim: o que você quer que eu te faça? Júnior, você acha que Jesus não sabe tudo que você precisa hoje, cara? Você acha que Jesus não sabe tudo que o Filipão precisa hoje? Claro que ele sabe. A Bíblia diz que ele assenta-se sobre o globo terrestre, no universo, e coloca o globo terrestre nos seus pés, né? Que ele conhece os fios de cabelo nosso, ele sabe como a gente foi formado. O Jeremias fala que antes que ele fosse gerado no ventre, né, o Senhor já o conhecia. Aí olha que coisa interessante. Jesus sabia que aquele cego precisava de alguma coisa, só que ele fez questão de perguntar para o cego. Jesus perguntou o óbvio para o cego, só que o cego não respondeu o óbvio para Jesus. Eu fui fazer um estudo sobre essa palavra. E aquela expressão do cego: Senhor, eu quero ver no original. Quando você vai buscar o original, e é por isso que nós temos que estudar a palavra, para que a gente não coma qualquer tipo de comida, mas para que a gente coma aquilo que vem de Deus realmente. No original, o cego estava dizendo para Jesus assim: Senhor, eu quero ver o Senhor. Deixa eu tentar explicar para vocês que, se vocês entenderem, vai ter que sair glória a Deus. Ele estava dizendo assim: Senhor, eu sei que eu não posso ver fisicamente, mas eu quero ver o Messias, porque eu conheço a promessa. Você está entendendo? Ele não estava dizendo: eu quero voltar a enxergar, porque nem ele acreditava que podia voltar a enxergar, irmão. Os olhos dele tinham sido feridos.
Eu não sei em que estágio estavam os olhos daquele homem, se tinha sido arrancado, isso aí eu não consegui achar. Ou se tinha sido só furado por um ferro, um prego, qualquer coisa. Mas ele mesmo não estava com a expectativa de voltar a enxergar tudo o que estava ao redor dele. Mas ele tinha a expectativa de que poderia ver Jesus. Você quer dizer com isso, Filipão? Eu quero dizer que muitas vezes Jesus pergunta o óbvio para a gente, para entender por que nós queremos ver. Aquele homem poderia ter respondido para Jesus: Senhor, eu quero voltar a ver as árvores. Eu quero voltar, Senhor, a ver as pessoas. Eu quero ter o prazer de olhar o sol. Eu quero ter o prazer de olhar para os meus familiares, para as outras pessoas. Ele disse para Jesus o seguinte: Senhor, eu quero ter o prazer de ver o Senhor. Será que se Jesus te perguntar o que você está precisando nessa noite, talvez você responda para ele assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um emprego, porque eu já vi muita gente fazer isso. Esses dias um jovem me procurou e falou assim: pastor, eu quero um emprego. Aí eu olhei para ele e falei: para que você quer um emprego? Aí ele falou: não, pastor, eu quero um emprego porque eu estou pagando a pensão da minha mulher, e aí se eu não pagar eu vou ser preso. Aí eu olhei para ele e falei: Tiago, escreve: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis apenas para os vossos deleites. Nessa noite o Senhor está te perguntando: o que você quer que eu te faça, Júnior? O que você quer que eu te faça, Sueli? Senhor, eu quero que o Senhor transforme meu casamento. Mas, pastora Ana Paula, você quer que eu transforme seu casamento para quê? Para todos os meus familiares ver que meu casamento é uma bênção, e eles vão ter que dizer que meu casamento é uma bênção. Será que é isso que Jesus quer de nós? Sabe? Será que Jesus quer? Tem muitas pessoas que falam: Senhor, eu quero o dom da palavra. Mas você quer o dom da palavra para quê? Esses dias um jovem falou: eu estou sentindo que não tenho oportunidade na igreja, pastor Marcelo. Aí eu disse: irmão, você tem oportunidade no evangelho. Vai ganhar alma na rua. Vai ganhar alma para Jesus. Ah, mas eu gosto de pregar no microfone. Então, irmão, você está querendo oportunidade para aparecer. Jesus quer saber para que você veio aqui hoje para receber. Por que você quer receber hoje alguma coisa de Jesus? É só para mudar a tua história? Porque enquanto eu me motivei para receber alguma coisa de Jesus, para provar para as pessoas que desacreditavam de mim que eu seria alguém, eu não recebi nada. As minhas pregações eram pregações que não chegavam no coração das pessoas, sabe? E aí, o meu trabalho, eu ia bem, mas não conseguia prosperar de nenhum jeito. E do dia que eu falei para o Senhor: Senhor, sabe por que eu quero pregar agora? Para que o teu nome seja glorificado nessa terra. Senhor, sabe para que eu quero prosperar na minha empresa? Para todas as vezes que eu for dar uma palestra secular, entenda bem, que eu nunca dei uma palestra secular sem antes dizer que a razão de ser bem sucedido ou não é de Cristo Jesus, que está na condução da minha vida. Enquanto eu quiser ser bem sucedido para poder bater no peito e dizer que eu fui capaz, o meu negócio não vai crescer, irmãos. E do dia que nós mudamos a nossa oração, nós começamos numa lojinha de 30 metros, com a nossa imobiliária, fomos para uma loja de, na verdade, 50 metros a primeira lojinha, com divisórias de vidro, móveis simples. Depois fomos para uma lojinha de 120 metros, aumentamos ela, pegamos a do lado. Só que antes de abrir meu negócio, a primeira coisa que eu fiz, antes de receber amigos, pastor Marcelo, sabe o que eu fiz? Eu dobrei o meu joelho sozinho, eu e minha esposa grávida, ela grávida da nossa pequena. Eu falei: Senhor, todos os negócios que forem fechados nesse lugar vão ser fechados para glorificar o teu nome. Nesse lugar não vai ter negócio que vai dar problema, porque eu só vou trabalhar a venda, mas quem vai assinar o contrato é o Senhor. E sabe o que começou a acontecer? Começou a acontecer isso. Em um mês eu tinha 70 imóveis comigo. Em um mês eu tinha 70 imóveis. Com pouco tempo eu já estava com mais de 100 imóveis.
E Deus nos abençoou, nos trouxe uma nova parceria nessa caminhada. E nós montamos uma estrutura agora para a honra e glória do Senhor, lá no Lago Sul. Eu olhava para o Lago Sul e eu já pensava em outra coisa antigamente, cara. Eu só pensava em o que eu tinha que fazer para poder chegar naquele padrão de vida, para poder ter um... Pastor Marcelo, meu sonho quando eu morava no Valparaíso era ter um golzinho com rodão, um som e um adesivo da Abel Beatles atrás. Depois, quando começou aquele do teto grandão, estilo. Pô, mas fulano anda no estilo, cara. Com vidro assim, ó, meio baixo, um boné, 3 garotas no banco de trás. O sonho era esse. Mas Jesus é tão maravilhoso, que hoje Ele tem me honrado não é com 3 garotas comum, 3 garotas fúteis. Ele tem me dado uma mulher sábia que todos os dias edifica a nossa casa para a glória de Cristo Jesus. De lá para cá, o Senhor falou comigo assim um dia, eu estava lá em Samambaia. O Senhor olhou para mim, um cara lá que era muito usado, né? Ele até faleceu agora, recente, num acidente. Ele era, meu irmão, muito usado por Deus, cara. Ele olhou para mim e falou assim: eu vejo uma cidade chamada Valparaíso. Eu olhei para ele, ele falou: o teu nome é Felipe. Eu falei: rapaz, esse cara, alguém andou soprando para ele as coisas, né? Que a gente logo não crê que é Deus, né? Aí ele pegou e falou: não tem problema não, pra você crer que é Deus, eu vou falar uma coisa que só você e Deus sabe. Falou. Ele falou: meu irmão. Aí eu comecei a chorar. E ele disse assim: o Senhor me mostra um escritório muito bonito, né? Um carro, desses carros tipo caminhonete Hilux SW4, né? E o Senhor manda te dizer até a placa do carro. Meu irmão, tô lá eu, ano passado, fazendo meus negócios. Um cliente chega para mim e fala assim: cara, eu quero te vender uma Grand Cherokee. Eu olhei para aquela Grand Cherokee, eu enxerguei uma Hilux SW4, do mesmo tamanho, prata, a cor que o cara tinha falado. E ele falou: o Senhor vai colocar isso na tua mão. E o Senhor trouxe aqui na minha mão, pastor Marcelo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pastor, por que você está contando isso? Porque às vezes a gente acha que é loucura, mas realmente no reino de Deus só alcança aqueles que acreditam no que não estão vendo. E porque tudo que nós já conquistamos ou perdemos, a crise chegou, atingiu o país inteiro, atingiu o nosso negócio também. Tem dia que a gente olha e fala assim: Senhor, e agora? Como é que vai? Senhor, e agora como é que vai? Deus vai mandando um escape. E aí o Senhor pegou e falou para mim assim, eu comecei a me empolgar com aquele carro, porque é um carro que dava assim, meu Deus, era aquele carro que eu sonhava assim, né? Intima quando vira esquina, sabe? E aí o Senhor pegou e falou para mim: você vai desfazer desse carro. Você vai desfazer desse carro. E eu fui, desfiz um negócio, fiz um outro negócio no carro, coloquei numa situação lá, e graças a Deus deu tudo certo. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque talvez, cara, para vocês hoje aqui, exista aquela barreira do medo de será que vai dar certo. Só tinha uma coisa que o cego de Jericó tinha certeza, que se Jesus quisesse, Jesus podia fazer ele enxergar ele mesmo, Jesus. E só tem uma coisa que eu tenho certeza, Léo. Se você acreditar, cara, Jesus vai fazer uma mudança na tua vida por completo. Jesus vai fazer uma mudança por completo na sua vida, Júnior. Para Jesus não existe idade, cara. Para Jesus não existe estatística humana. Para Jesus não existe opinião de multidão. A multidão dizia para o cego calar, mas Jesus queria mesmo era que ele persistisse.